E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu percebi aqui que as notificações de comentários do canal estavam desativadas e eu achei que ninguém estava comentando, e na verdade é porque eu não estava recebendo notificações disso. Preciso fazer um vídeo respondendo todos vocês da maneira como vocês merecem e vou fazer em breve. Então eu tenho esses dois vídeos para fazer, esse que eu sinto que eu devo, porque vocês merecem e que vai ser divertido para mim também, é claro. Mas um outro sobre um assunto que eu quero compartilhar, que eu tô com vontade, que eu quero compartilhar. Então vamos a ele. É, tem um, tem um vídeo bem bacana, que pelo menos eu acho ele bem bacana e eu tive uns feedbacks bem positivos em relação a ele, que é o BDO explica o dólar e você nem sabia, onde no intuito de conversar com um amigo, de explicar coisas para um amigo, eu aproveitei e fiz o vídeo para vocês também. E eu achei que ficou muito legal, sabe, particularmente. Ontem eu tive uma outra conversa com uma grande amiga minha, também minha aluna, é, e, e a gente estava falando sobre a disposição dos médicos de nos explicar o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte, estão desmobilizando aquele hospital de campanha do Pacaembu ali, né? E isso reforça um pouco essa retórica louca aí de que nunca precisou, que não precisava ter feito, porque afinal de contas os hospitais estão todos vazios e aí a gente começou a conversar sobre a falta de paciência que os profissionais da área de saúde têm de explicar para você que não é bem assim. E por que é que eles não têm essa paciência? Será que é porque eles são arrogantes? Será que é porque eles se acham melhores? Será que é porque eles acham a gente burro? Por que será que esse tipo de coisa acontece? Será que na verdade eles não têm essa vontade toda de explicar? Porque na verdade esse rumor aí, essa retórica, ela tem fundamento? Então, já que eu conversei com ela a respeito, eu faço questão de que conste aqui no canal, mesmo que você não ache isso relevante e não queira perder o seu tempo assistindo. Eu andei conversando com 4 pessoas da área de saúde recentemente, inclusive uma delas o Leonardo, que vocês conhecem aqui, inclusive ele está precisando voltar aqui para a gente bater papo. E é nítido o quanto essas pessoas elas estão abaladas, estão desestruturadas emocionalmente, e é nítido o quanto a vida dessas pessoas está difícil, difícil. Inclusive, eu fiz até uma piadinha sem graça pra caramba, do tipo, vocês precisam do plantão de fala de você, não é lugar de fala, vocês têm o plantão de fala de você que precisa ser respeitado. Horrível, né? Nossa, que nojo. Vamos. Mas aí eu fiz um exercício aqui na tentativa de fazer a gente entender por que é que esses profissionais eles não têm essa paciência toda para nos explicar no detalhe. E o quanto a vida deles está difícil e enfim. E aí eu pensei em números assim. Imagina que a cidade onde eu moro aqui tenha 1 milhão de habitantes. Então vamos pegar 1 milhão assim para fazer um número redondo e tentar passar um pouco da noção e da situação do país. Então aqui eu estou pensando em pessoas infectadas e pessoas afetadas, e basicamente eu quero que você pense na perspectiva que você tem, na sua visão da sociedade. Porque eu quero que você entenda a diferença da nossa visão da sociedade e da visão do médico, né, a respeito da sociedade. Então perceba, imagina que a gente tem aí cerca de 1% da população mundial, 7 bilhões, 9 milhões, não, a gente tem 0,1, bem pouco, mas no Brasil onde o negócio tá feio, a gente tem 1,3 aí subnotificado, vamos dizer que a gente tem 1% da população infectada, né, porque não está fazendo teste, a gente não sabe, quase todo teste que faz dá positivo, está crescendo meio no limite da testagem. Então vamos dizer que tem 1% da população infectada, então que dessa minha cidade de 1 milhão eu tenha 1%, então são 10 mil. Então é como se aqui em Aracaju tivesse 10 mil infectados. Essa virose, ela também tem uma letalidade bastante baixa, que a gente sabe, né, então se todos os casos que a gente conhece aqui de morte, essas mortes aqui no Brasil, elas indicam que a gente tem um número muito maior de infectados do que a gente acha que tem. Mas quando você vai estudar números mais amplos, maiores, assim, você percebe que a letalidade dele está em torno de 1%.
Não consigo precisar aqui, também não sou especialista, mas vamos partir do princípio a títulos didáticos aqui que seja. Então vamos dizer que em uma cidade com 1 milhão de pessoas, 10 mil foram infectadas e 1% dessas pessoas aqui vão morrer. Então nessa cidade aqui, onde eu moro, eu perdi 100 pessoas. 100 pessoas. E vamos imaginar dessas 100 pessoas, quanto que eu conheço? Porque eu não conheço 1 milhão de pessoas. Eu moro aqui, mas eu não conheço 1 milhão de pessoas. Moro aqui há 6 meses, estou em quarentena, conheço meia dúzia de pessoas aqui do bairro, me aproximei de pouquíssimas delas, mas 1 milhão de pessoas eu não conheço. Então vamos dizer que desses 100 mortos eu conheço um, que não era lá uma pessoa muito próxima, mas é tio do vizinho, da amiga, da Lari, vamos colocar assim. Perdeu uma pessoa dessa daí, eu sei quem foi. Uma pessoa, eu sei quem foi. Então, o meu universo é o quê? É uma cidade de 1 milhão de habitantes, com 10 mil pessoas que estão doentes, que morreram. Entre as pessoas que morreram, eu conheço uma. Esse é o cenário para mim. Mas vamos parar para pensar do outro lado. Quem foi afetado? Quem foi afetado por essa virose? Uma virose que não é de esquerda e não é de direita. É uma virose. É simplesmente um vírus que mutou. Não vamos desviar o assunto aqui para falar se a culpa é da China ou se não é da China. Vamos dizer, a vida de 1 milhão de pessoas, 100% das pessoas tiveram a sua vida afetada. Deixaram de ir para a escola, deixaram de fazer alguma coisa, tiveram que abrir mão dos seus sonhos. Vamos dizer que algumas pessoas gostaram da maneira como foi afetada? Sim. Né? Teve gente que tinha que dirigir por horas, ficava no trânsito e agora pode trabalhar no conforto do lar. Para algumas pessoas a vida até melhorou nesse sentido. Mas que a vida da pessoa foi afetada, foi. 1 milhão de pessoas tiveram suas vidas afetadas. Vamos dizer que dessas 1 milhão de pessoas você conhece por cima, não que você seja amigo muito próximo, mas vamos dizer que você conheça 3 mil pessoas. Porque você faz parte de uma guilda, você já estudou numa escola, já trabalhou numa empresa, você já faz compras sempre no mercado, você tem contato aí, conexões de longe, distantes, com cerca de 3 mil pessoas. E vamos dizer que dessas 3 mil pessoas, 2.700, todo mundo teve sua vida afetada, mas vamos dizer que dessas 3 mil, 2.700 estão em extrema dificuldade. Quando eu digo extrema dificuldade comparado com a vida anterior que tinha. Porque 300 ficaram felizes, já ficavam em casa jogando mesmo, né? Já não saíam de casa muito, já gostavam de ficar jogando o fim de semana inteiro, agora não precisam sair para trabalhar. 300 pessoas não pioraram de vida, mas vamos dizer que 2.700 estão desesperadas. 2.700 pessoas estão desesperadas. Esse cenário em que você mora numa cidade de 1 milhão de pessoas, é porque trabalhar com 200 milhões é muito difícil, tá, gente? Falar assim de mais de 200 milhões de brasileiros, de 1 milhão e 300 casos positivos, que na verdade passa de não sei quantos milhões. Vamos pensar numa cidade no seu bairro aí. Né? Então, percebe que nessa sua perspectiva em que você conhece uma pessoa que morreu, mas você conhece 2.700 pessoas que estão passando necessidade, que reclamam nas redes sociais o dia inteiro, que estão tentando encontrar atividades paralelas para levantar uma grana. Percebe como é tentador para essa pessoa, nesse modelo, nessa situação, escutar alguém falando não é nada, a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque o medo da morte dessa pessoa é menor do que o medo do perrengue que ela está vendo todo mundo passar. O que colabora para que esse não é nada, esse tem que trabalhar, seja atraente para um grande número de pessoas? Né? Vamos parar para pensar. Os testes, eles têm, assim, isso daqui eu listei, é o que me veio na cabeça, o que me ocorreu agora, tá? Tem muito mais coisa, o Leonardo, inclusive, ele pode falar muito melhor sobre isso. Quando eu penso na quantidade de testes, primeiro, a gente tem uma limitação de testes. Não é todo mundo que tem 300 conto, 200 conto para fazer na farmácia e não é todo mundo que vai no hospital e encontra o exame disponível. Quando encontra o exame disponível, ele pode dar um falso negativo. Ele pode dar um falso negativo. As pessoas, elas não têm capacidade de lidar com isso. E o que ela vai fazer após um falso negativo? Ela vai para a festa, ela vai comemorar. Né, ela vai comemorar, porque aí ela olha pra trás, ela falou, pô, eu fui no churrasco, eu fui no aniversário, eu abracei meus amigos e fiz um teste e não eu vou pra outro churrasco, eu vou visitar outros amigos, porque afinal de contas tá safe. Então a imaturidade da população e a falta de conhecimento em relação a como se comportar em relação ao perigo que um vírus apresenta é um dificultador que faz com que a testagem massiva seja para o poder público não atraente. Estou dizendo que eles estão certos? Não, eles estão errados. Bolsonaro é um genocida, só que de pobre, né? De pobre. Só que dá para entender.
Dá para entender as forças que pressionam o Bolsonaro para que ele tome as atitudes que ele toma, dá para entender o que elas querem. Por quê? Perceba, você vai fazer uma testagem que vai sair muito cara, essa identificação vai sair tardia, os positivos eles vão estar positivos quando a pessoa já está espalhando para um monte de gente. Quando as pessoas já estão espalhando para um monte de gente, ela não vai saber lidar com o negativo e as pessoas elas são incapazes meio que de discernir o que um positivo significa, o que um negativo significa. E no meio desses todos infectados, todos esses positivos, a perda ainda é pequena. O Brasil, e assim, quem está por trás do Bolsonaro pensa da maneira mais maquiavélica que pode, embora seja compreensível que eles pensem da maneira que pensam. O Brasil não é um país como o Japão, o Brasil não é um país como a Europa, como a grande maioria dos países da Europa, que não podem se dar ao luxo de perder habitantes porque dependem deles para a força de trabalho. O Brasil tem um excedente enorme de força de trabalho. E essas pessoas, elas tem um monte de gente fora do mercado de trabalho, na fila para entrar nele por falta de qualificação. Então é como se nós tivéssemos uma pirâmide. Pessoas ricas que estão protegidas dentro da sua mansão, das suas mansões. Pessoas de classe média alta que estão refugiadas em suas mansões. Aí você tem pessoas de classe média baixa que estão passando um perrengue, que não podem parar de trabalhar porque senão passam fome, mas que sabem se cuidar porque tiveram educação para tal. Mas também não podem vacilar no seu trabalho, porque se elas vacilarem, alguém toma o lugar dela. Por quê? Porque tem gente de fora do mercado de trabalho qualificada para essas posições, querendo entrar na posição delas. E aí você tem uma camada de baixo que não vai atingir a classe média, não vai atingir as posições da classe média por mera falta de qualificação. Então, se hoje abrir vaga de analista de risco, de underwriter, de subscrevente de seguro, se abrir vaga de médico e advogado, a classe baixa não está qualificada para substituir essas posições. Então, as pessoas que estão por trás das decisões que o Bolsonaro toma, elas não se importam que essas pessoas morram. Por quê? Porque o Brasil ele pode se dar ao luxo de perder essas pessoas. Pode se dar ao luxo de perder essas pessoas. Então, por que investir em tantos subsídios de sobrevivência? Por que investir em tanta testagem? Por que investir em tanto isolamento? Se quando você explica, quando você faz uma campanha de isolamento para as pessoas, elas não entendem o que você quer dizer. Elas usam máscara, elas usam álcool gel, elas tomam todos os cuidados, mas quando elas encontram aquele amigo do peito que confia, tira a máscara para poder falar, porque não, esse meu amigo é gente boa, eu confio nele, tá tudo bem. E eu tô falando assim do que eu vejo aqui na minha cidade. Então, já que não dá tempo de fazer uma educação massiva nas camadas de baixo, que não tem como se qualificar, não tem como se capacitar para entender, para discernir o que significa essa campanha de prevenção de saúde, as pessoas simplesmente deixam correr soltas do jeito que corre. Quem que se lasca com isso? O pessoal que trabalha no hospital aqui, porque eu tenho uma cidade de 1 milhão de habitantes, eu tenho 100 mil pessoas infectadas. Aliás, eu tenho 10 mil pessoas infectadas. Dessas 10 mil pessoas, vamos dizer que 1.000 estão indo para o hospital. 100 mortos, tá? Mas vamos dizer que dessas 10 mil, 1.000 estão indo para o hospital. Quem que tá lá dando plantão? Quem que tá lá trabalhando o dia inteiro? Isso me lembra, eu vou abrir um parênteses, isso vai esticar o vídeo, mas eu acho que é uma coisa bastante importante. Uma correção que vocês me fizeram e que eu agradeço muito por vocês terem feito. Eu cresci muito nesse canal com as correções, com os feedbacks que vocês me dão. Na época em que eu estava super empolgado, querendo dizer para o mundo inteiro o quanto o Black Desert era um jogo foda, eu fiz aquele vídeo. Se o jogo era pay to win ou não. Esse vídeo ele teve um monte de visualizações, um monte de gente elogiou o trabalho, mas muita gente criticou. E no meio de todas as críticas destrutivas que houveram, uma crítica construtiva transformou a minha vida. Porque o cara ele me chamou e ele falou assim: Fausto, é o seguinte, eu entendo, você tá certo em tudo que você está dizendo, tentando mostrar o quanto o jogo é maravilhoso, e ele é mesmo. Você consegue enxergar tudo isso, você consegue explorar tudo isso, mas não é todo mundo que consegue colocar full peso, full slot. Não é todo mundo que consegue comprar as roupas de profissão. E tem gente que chega nesse jogo com 30 conto. O trabalho que você está tentando fazer é dizer que o jogo é espetacular e que ele pode ser legal mesmo sem ele comprar as coisas que você comprou. O que não significa que vai ser divertido para esse cara. Então, quando esse cara ele entra com 30 reais, joga, nada do que ele tem vontade de fazer ele pode fazer porque ele precisaria comprar, ele não tem dinheiro para comprar, e ele fala, cara, esse jogo é uma bosta, não adianta você chegar e dizer, não, esse jogo é sensacional. Para esse cara que chegou com 30 contos, esse jogo é uma bosta. Por quê? Porque foi a experiência que ele teve e a experiência dele é legítima.
Teve uma outra incidência em que eu falei assim que o nosso problema é falta nossa incapacidade de geração de riqueza, porque assim eu já vi famílias brigarem irmão de irmão porque o irmão ia lá e desempregado ele ia e comia o biscoito que ela deixava no armário. E eu dizia, se a gente tivesse capacidade de geração de riqueza maior, e se tivesse biscoito para todo mundo da família, todo mundo conviveria bem, né? E também vocês, mais uma vez, me corrigiram e falaram, olha, a falta de respeito, a falta de empatia, a falta de confiança do cara ir lá e abrir o armário e pegar o biscoito da irmã, ele pode indicar outras coisas que ela passa e que a gente não sabe, e que pode ser muito difícil de conviver mesmo numa família abastada. E mais uma vez, eu tenho que me colocar no lugar e falar realmente, embora o meu ponto nesse vídeo não tenha sido esse, é uma maneira de enxergar que é legítima. Então, de determinadas posições, a coisa é completamente diferente. Então a gente está olhando num cenário em que a gente, dos 1 milhão de pessoas na cidade, sem morrerem, a gente conhece uma pessoa. Só que a gente tem, no meio desses 1 milhão de afetados, 2.700 no meio das 3 mil que são conhecidas, nossa, a gente passando perrengue muito difícil. E a gente fala, tá, dá para abrir, vamos voltar a trabalhar, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque afinal de contas, fome mata. Gente... lembre-se, o vírus não é de esquerda ou de direita e abrir ou fechar não é de esquerda ou de direita. A gente não está querendo comparar a desgraça aqui, entende? Que eu não estou militando para lado nenhum, eu estou tentando falar a respeito da compreensão do perrengue que cada um passa, e a maior lição que eu aprendi nessa pandemia é que a gente não deve julgar a necessidade do coleguinha sem saber como que é a vida dele. O ponto é o seguinte, eu estou pensando na vida do cara que trabalha no hospital com as 1.000 pessoas que estão lá no hospital. Eu vou abrir um espaço aqui. Vamos colocar aqui que você tem 1.000 pessoas rotacionando dentro do hospital. 1.000 pessoas, dentre as quais 100 vão acabar morrendo. Você tem 1.000 pessoas indo frequentemente para o hospital, num hospital que tem ali uns 40, 50 leitos de UTI, no máximo. E você tem um médico que lida com ondas e mais ondas e mais ondas e mais ondas disso. Então ele acorda, a gente acorda, passa a semana, né, passando os perrengues que a gente passa sem poder sair de casa. E a semana vai embora. Esse médico que trabalha nesse hospital, quando a semana começa, ele recebe uma leva de pacientes. Esses pacientes, eles passam por inúmeros tratamentos, ele escuta inúmeras histórias de vida, tem os familiares desesperados para visitar, tem os familiares desses 100 mortos aqui chorando, né? Chega uma esposa, chega um irmão arrependido porque tinha brigado e não teve tempo de fazer as pazes, chega um filho desesperado porque fugiu de casa e tinha xingado o pai e agora não sabe lidar com esse sentimento de ter perdido e não ter condições de arrumar. Esse médico, ele está sendo exposto a tudo isso, né? Porque as pessoas elas estão lá morrendo. Outras pessoas estão entubadas e sem comunicação e ele está vendo tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. Na semana seguinte, se a pessoa não morreu, ela se cura, certo? Então ela vai embora. Só que aí a UTI, os leitos, o hospital, ele vai ficar vazio? Não, tá chegando uma nova leva ainda maior, porque os números eles estão crescendo cada vez mais. A gente pode dizer então que desde março, mais ou menos, esse médico, ele tem enfrentado levas e mais levas de pessoas no pior momento da vida delas. Eles têm recebido levas e levas de famílias no pior momento da vida delas. E essas pessoas, elas estão lá por quê? Porque quem vê de fora, né, e acha que o perrengue ele pesa mais do que a morte que aleatoriamente acontece, tá caindo nesse discurso de que você tem um monte de falso negativo, que a de identificação tardia não vale a pena, que as pessoas não sabem se cuidar por mais que você diga para elas que tem que se cuidar, e essas pessoas elas estão caindo nesse discurso de que não é nada, que tem que trabalhar, que tem que voltar à vida normal. As pessoas estão perdendo o medo de morrer porque essas mortes não estão acontecendo perto da casa delas. Só que se não está acontecendo perto da casa delas, não é porque o presidente estava certo, é porque a característica do vírus de levar 1% de quem é afetado, tendo afetado na medida que tem acontecido, é essa mesmo. Então, a gente fez uma quarentena muito mal feita, mas essa quarentena mal feita, ela poupou muita gente de ser infectada e de acabar concorrendo com essas pessoas que estão aqui no hospital. Então, essa é a diferença. Agora, imagina a vida de um médico, e assim, até aqui nada de novo, eu não sou um Átila querendo ensinar vocês o que essa pandemia é. O ponto desse vídeo é tentar se colocar no lugar do médico que trabalha 12 horas por dia, vê um monte de gente morrendo, perde colegas dele.
ele mesmo fica doente, tem que se afastar, tem que tirar licença, volta, pega uma pneumonia, volta, e tá lá na linha de frente, tá tirando dinheiro do bolso para pedir exames e tratamento para pessoas que ele tá perdendo porque não tá conseguindo salvar. E aí esse cara, no intervalo dele de almoço, né, no intervalo dele de almoço, ele pede comida. Acho que no hospital não tanto, mas se ele pede comida na casa dele, muito provavelmente ele vê um conglomerado de motoboys conversando entre si, trocando ideia entre si, sem o uso de máscara. Por quê? Porque eles estão aqui, eles estão desse lado, vendo que de todas as pessoas que eles conhecem, algumas pessoas morreram, mas só um conhecido ali longe, amigo do vizinho, que acabou falecendo. E que as pessoas que estão do lado dele sempre estiveram sadias desde fevereiro, continuam sadias, então nelas eu confio, então eu posso colocar a máscara no pescoço e falar com eles de boa aqui. Quando você chega para esse cara e fala assim, olha, estão desmobilizando o hospital no Pacaembu, então talvez não deveria ser nada mesmo, imagina o desgaste emocional desse profissional de saúde, para ele te contar pela milésima vez tudo aquilo que ele já vem contando desde março que as pessoas não entenderam até agora e não vão entender. Então eu não tiro razão do médico, eu não tiro razão da enfermeira quando ela é esgotada, exausta, desesperançosa com a humanidade, ela não tem paciência de explicar mais uma coisa que ela já vem explicando. Vide a Átila fazendo vídeo com psicóloga, dizendo o quanto é difícil para ele se sentir, né, se sentir falando no meio de um monte de gente que não quer escutar, embora ele tenha nitidamente, claramente salvado um monte de gente com os discursos e com o trabalho que ele fez. Você vê o Pirula desistindo de fazer vídeos da internet, fazendo um vídeo que me comoveu. Pirula, aliás, que me inspirou em muita coisa e que me orientou em muita coisa na vida. Então ver essas pessoas exaustas, desgastadas, cansadas de falar, porque elas estão percebendo que as pessoas não querem entender, não querem escutar, porque elas não querem sair da zona de conforto que é a solução rápida e fácil aqui, faz com que eu compreenda. Faz com que eu compreenda a dificuldade que essas pessoas têm de dizer. Agora, parem e pensem, se a gente tivesse dinheiro infinito, porque os números eles só crescem, né? Os números eles só crescem. Então, se você tinha antes 1 milhão de casos, o número de gente lotando os hospitais seria X. Só que se você não cuida, esse número de 1 milhão rapidamente ele pode subir para 10, 20, 15 milhões. E aí o número de demanda nos hospitais ele vai ser muito maior. Se a gente construir infinitos hospitais, a gente vai ter infinitos profissionais para colocar lá? Não sabemos, esse é um outro ponto. Porque quantos médicos você conhece que estão desempregados porque não tem hospital para empregá-los? Quantas enfermeiras você conhece que estão desempregadas porque não tem hospital para empregá-los? E eu não estou falando assim agora na pandemia, nos últimos 10, 15 anos. Nos últimos 20 anos, você conheceu algum médico mandando currículo para o hospital porque estava muito difícil para ele conseguir um trampo? Então, perceba, a gente nunca teve abundância desses profissionais. E agora você tem um afastamento de muitos profissionais porque estão ficando doentes ou com Covid ou por fatores emocionais aí. Essas pessoas elas estão deixando de trabalhar. Então, se antes a gente precisava importar médico de Cuba, se antes a gente não tinha médicos para trabalhar na linha de frente, e agora a gente está com hospitais de campanha, perdendo profissionais da área porque eles estão morrendo ou se afastando de licença, se a gente tiver dinheiro infinito para fazer hospital de campanha, onde é que a gente vai contratar esses médicos para trabalharem lá? Então, é claro, a diminuição da demanda em São Paulo, ela acontece por quê? Porque você teve um surto maior ali que está indo para o interior agora. No interior a coisa está ficando complicada e é muito difícil você pegar um hospital do Pacaembu e dividir em 30, 60 hospitais de campanha no interior em todas as cidades. Isso é uma coisa que não vai ser viável. Mas se você tentasse, será que esses hospitais eles conseguiriam contratar profissionais da saúde para todas essas unidades? Também não sabemos. Então, antes eu deixava esse conselho, assim, não tente se informar com político, com canal que tem interesses, né, partidários eleitorais. Se você quer saber o que está acontecendo de verdade nessa pandemia, conversa com aqueles agentes da saúde, conversa com uma pessoa do hospital que você geralmente frequenta. Essas pessoas elas vão te orientar. Agora, se elas estão sem paciência para isso, talvez se deva a isso daqui. Então imagina que se não fosse nada, os profissionais da saúde não estariam destruídos emocionalmente da maneira que estão. Então se alguém precisa de apoio nesse momento e de respeito e de reconhecimento, são essas pessoas.
Quando você está destruído emocionalmente, quando você passa 10 horas vendo pessoas doentes morrendo, falecendo, é muito fácil você tentar procurar um ópio na sua vida. Então, é quando esses profissionais eles começam a ter problemas de drogas, começam a tentar compensar em outras coisas. E aí a casca, a aparência, a máscara social, ela fica forte, ela fica indiferente. Talvez nesses momentos de maior arrogância, de desgaste, de descaso, talvez nesses momentos de postura mais fria é que a gente precise tentar se aproximar, quebrar o gelo e oferecer um pouco de conforto e pelo menos os ouvidos, para oferecer pelo menos um pouco de compreensão para esses profissionais, cuja vida de verdade não é fácil. O que me dói várias vezes eu vi profissionais da saúde tentando esclarecer dúvidas em fóruns, seja Facebook, seja... E aí, assim, sempre tem alguém com uma dúvida legítima que pergunta alguma coisa. Esse profissional, ele fala, olha, a situação está assim, está assado, vocês precisam ficar em casa. E aí sempre aparece alguém que diz assim, para você é fácil falar, porque você tem emprego. Gente, o que é um emprego? O que é um emprego no momento em que você lida todo o tempo vendo colegas seus serem afastados, ficando doentes, eventualmente morrendo, cercado de pessoas morrendo o tempo inteiro. O que é um emprego quando você lida com o risco diário de voltar para casa, pegar esse negócio e ir embora, ou então passar para sua família, passar para os seus filhos, passar para os seus pais. Será que essa pessoa que fez esse comentário, tudo bem que ela está desempregada, ela está precisando comprar pão na casa dela, tudo bem. Entendo todas as dificuldades que uma pessoa possa vir a ter. Mas será que se a pessoa tivesse um pouco de noção de como está sendo a vida desse profissional, ela falaria uma coisa dessas? Talvez não. Talvez não. Então, a gente está vivendo uma década em que a polarização está no auge. É impossível que isso continue para sempre. Uma hora a população ela vai se tocar. Mas a gente está vivendo um momento em que a polarização está no auge e o problema da nossa desgraça é sempre o outro. Se tem vírus é por causa do PT. Se tem vírus é por causa do Bolsonaro. Vírus é um vírus, mas as pessoas elas conseguem enxergar isso através do prisma da polarização. A gente está com isso no auge. Não deveríamos. Ver que a gente não consegue se colocar no lugar do outro e que a gente acha que o mundo só tá difícil porque tem alguém que vota em outra pessoa, indica que o nosso problema vai muito além do vírus que a gente está enfrentando. Antes de ir embora, eu só quero compartilhar com vocês 3 coisas que fizeram com que esse vídeo existisse. A primeira foi uma conversa que eu tive com o Leonardo, em que eu estava desabafando com ele o quanto eu estava cansado e desgastado de tentar explicar qualquer coisa para quem quer que fosse. Mesmo quando eu percebo que a pessoa não sabe e que até tem um pequeno interesse em saber, eu ando tão desgastado que eu tenho preguiça e me sinto muito desestimulado a falar sobre qualquer coisa que seja, principalmente sobre saúde e política. E ele me animou muito no sentido de dizer que ele, apesar de médico, ele não cai nesse erro que eu caio. Ele não falou dessa forma, claro, mas ele disse, eu sei que de todo mundo que eu falo, vai ter alguém ali que vai pegar e que vai servir alguma coisa daquilo que eu disse em algum momento da vida dela. E esse é um discurso meu, né? Esse é um discurso meu. Então o Leonardo ele me trouxe de volta coisas que são minhas e que eu já estava esquecendo. E depois eu assisti o vídeo do Pirula, que eu mencionei inclusive no vídeo, e ele me comoveu bastante ver o desgaste emocional e a preguiça e o cansaço dele. Ele falou, cheguei cedo, só que não cresci como eu deveria. Embora eu acho que o Pirula ele tá com expectativas muito grandes a respeito do que o YouTube possa ser, e embora eu acho que ter analisado o trabalho dele me fez reconhecer que eu não era uma coisa que eu queria pra minha vida, me dedicar a vídeos tão sofisticados. Eu adoro esse jeito tosco que eu tenho de fazer vídeo aqui enquanto eu jogo BDO, entende? Eu não espero muito retorno, aliás, nenhum retorno do canal. Eu faço um conteúdo muito pra mim, e esse conteúdo que eu faço pra mim, ele foi muito inspirado nas dificuldades que eu via que ele já enfrentava no momento em que eu comecei a segui-lo. Ver o desânimo dele me fez perceber que as coisas que eu tinha vontade de dizer para ele, de que o trabalho dele era importante para muita gente, que o tipo de conteúdo que ele gerava era importante para muita gente, fez perceber que eu também de alguma forma não deveria parar com o mínimo, com o pouquíssimo que eu faço.
A terceira coisa é num desses lembretes não, uma dessas lembranças de Facebook, me apareceu o terceiro ano de aniversário de um post que eu fiz em 2017, que eu falei que a falta de fé nas mudanças, no acontecimento das mudanças que a gente quer, não deve nos impedir de fazer o que a gente pode para tentar causá-las. Foi uma coisa que eu escrevi há 3 anos, já tinha esquecido que eu tinha escrito isso, não sei nem por que eu postei isso naquele dia, mas me vestiu muito e cá estamos. Cá estamos. Esse vídeo é fruto dessas três coisas e do fundo do coração. Eu espero que seja útil. Um grande abraço.